Quero trazer essa reflexão ao seu coração essa noite. Atos, capítulo 1, a partir do verso de número 21. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim: portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam, todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando do batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um deles se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolhestes para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio, e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Ore comigo. Pai, essa é a tua palavra, e é diante do texto bíblico que nós pedimos, Senhor, fala conosco, fala ao nosso interior, fala, Senhor, aquilo que precisamos ouvir. Nós necessitamos da tua voz, da tua direção. Venha nos exortar essa noite, venha, Senhor, nos edificar, nos santificar por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Senhor, leva a nossa mente cativa nesse momento ao entendimento das Escrituras, Pai, em nome de Jesus, e que de maneira personalizada, cada coração aqui nessa noite possa receber da porção que o Senhor tem para cada um de nós, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, eu quero continuar a série de pregações que nós começamos no último domingo, que tem por tema Terminando Bem. Terminando Bem. É a última série de pregações desse ano. A gente vai fazer uma pausa no próximo final de semana por conta da conferência, e no outro domingo a gente finaliza essa série de pregações com o tema Terminando Bem. Olha para quem está do seu lado e diga: você vai terminar bem esse ano. Para quem está do outro lado, você vai terminar bem esse ano, em nome de Jesus. É uma verdade, queridos, tão fundamental, que muitas vezes, quando nós ouvimos algumas histórias, nós não sabemos direito como foi o início, como foi o meio, mas é como termina é que se conta. É o final das coisas que ganha mais ênfase. É como termina que de fato nós vamos ver o que aconteceu. Domingo passado eu falava: dificilmente você vê alguém criticando o início de um filme. A maioria de nós criticamos o final do filme. Poxa, eu assisti esse filme inteiro para terminar desse jeito. Porque é como termina é que se conta. Por isso esse ano vai ser um ano glorioso na sua vida, porque ele vai terminar bem, em nome de Jesus. Ele vai terminar bem. E dentro desse texto que nós lemos, eu quero trazer para você algumas verdades, algumas realidades de uma postura que precisamos ter nos últimos dias desse ano, para que esse ano possa de fato terminar bem. Eu queria contextualizar o texto que nós lemos. Nós estamos vendo a história dos discípulos de Jesus, não mais os 12, mas apenas os 11 discípulos. Judas já havia morrido, Jesus já havia subido aos céus, e ele havia deixado uma ordem expressa aos discípulos, dizendo: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E nesse processo de estar em Jerusalém, de estar esperando em Deus,
aquilo que nem eles estavam entendendo que iria acontecer. Eles perceberam que havia uma crise entre eles. Havia algo entre eles que precisava de um ajuste, que precisava de um conserto. Eles olharam para o colégio apostólico e disseram assim: ei pessoal, vocês repararam? Está faltando um aqui. Jesus levantou 12, mas por conta de Judas, que se desviou e morreu, nós somos apenas 11. Nós precisamos, portanto, resolver esse problema, solucionar essa questão. Quando os discípulos se deparam diante dessa realidade, queridos, eu chamo esse ponto de um despertamento espiritual. Eles tiveram um despertar espiritual, e esse despertar os levou a enxergar algo que precisava de um ajuste, e não apenas enxergar, mas colocar a mão na massa para ajustar aquilo que precisava ser ajustado. Só existe 11, Deus levantou 12, e nós precisamos ajustar isso. Eles tiveram um despertamento espiritual. Todo despertamento espiritual, ele vai nos indicar algo que precisa de um ajuste em nossas vidas. Vou repetir: todo despertamento espiritual, ele vai nos indicar: olha, isso aqui precisa ser corrigido, isso aqui precisa ser selecionado, isso aqui precisa de uma resolução. Foi isso que aconteceu com os discípulos de Jesus. Eles, nesse despertar, colocaram em prática e disseram: nós precisamos, de uma forma sábia e inteligente, encontrar um substituto para Judas. E olha o que eles fizeram. Leia mais uma vez comigo o verso de número 21 e 22 de Atos, o capítulo 1, que diz assim: portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós. Aí ele vai dizer os requisitos: começando do batismo de João, até o dia em que Jesus foi tirado do nosso meio e levado às alturas. Um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Quando eles identificaram o problema, eles falaram: olha, alguém precisa substituir Judas. E o critério que eles usaram foi: essa pessoa que vai substituir, ele precisa ter visto o batismo de Jesus lá no início do ministério. Ele precisa ter caminhado conosco esses 3 anos e meio e ter chegado até o dia em que Jesus foi levado às alturas. E eles encontraram 2 homens que se encaixavam nessas prerrogativas que eles determinaram. Eles encontraram, o texto vai dizer aqui, José e Matias. Esses 2 homens estavam no batismo de Jesus, ainda que de longe eles acompanharam o ministério de Jesus, e no final eles viram Jesus subir aos céus. Isso para mim, queridos, é muito poderoso, porque na perspectiva dos discípulos, para substituir Judas, repare bem, eles não foram atrás de um evangelista, eles não foram atrás de um profeta, eles não foram atrás de um grande pregador, eles não foram atrás de alguém que estava fazendo a obra de Deus. Qual era o critério? De alguém que estava com Jesus, do início ao fim do ministério. O critério deles era a centralidade de Jesus. Não era o que eles fizeram, não eram as obras que eles fizeram, mas era a essência de Jesus que habitava naqueles homens. Todo despertamento espiritual, ele vai apontar para a pessoa e a missão de Jesus. Alguém pode dizer amém aqui? Todo despertamento espiritual vai conduzir o nosso coração para Jesus. Um amor por Jesus, uma paixão por Jesus,
um desejo inflamado de querer conhecer mais o Senhor, de querer buscar mais o Senhor, de estar mais na presença do Senhor Jesus. Nós temos, queridos, a impressão de que aqueles que fazem muito, eles são cheios de Jesus, mas necessariamente, nem sempre é assim que acontece. A essência de Jesus é aquilo que domina, está dominando o nosso interior e o nosso coração. O que eles buscavam era alguém que fosse pleno em Jesus, era alguém que fosse apaixonado por Jesus, era alguém que não mediu esforços para estar na presença de Jesus. Até porque, diante dos desafios, é Jesus que vai nos guiar e nos orientar. Portanto, o despertamento espiritual, segundo o que nós estamos vendo aqui nesse texto, ele vai trazer duas coisas. Todo despertamento espiritual vai nos mostrar aquilo que precisa ser ajustado em nossas vidas. E em seguida, esse despertamento espiritual, ele vai trazer a centralidade de Jesus, como que dizendo, essa resolução depende do poder de Jesus. Esse problema precisa ser resolvido pela perspectiva de Jesus. Esse ajuste precisa ser feito segundo a essência do Senhor Jesus. Tem alguém comigo aqui essa noite? Portanto, o que esses discípulos estão vivendo é isso, um despertar. Existe um problema, existe algo que precisa ser feito, e é olhando para Jesus que nós vamos enfrentar essas circunstâncias. Isso nos leva, queridos, a um outro ponto, que é o ponto de não termos medo de mudanças. Sem medo de mudanças. Nesse caso aqui, era necessário ajudar o corpo ministerial, ajustar o corpo ministerial. Eles poderiam ficar com 11 discípulos. Eles poderiam imaginar, gente, não vamos colocar ninguém no lugar de Judas. Vai que seja outro traidor. Vai que seja outro que vai nos trazer algum dano. Vamos deixar só os 11 mesmo. Mas diante do despertamento espiritual, eles não tiveram medo da mudança. Mas no verso 23 do capítulo 1 de Atos diz, então propuseram dois, José chamado Bersabás, que também era conhecido como Justo, e Matias. Eles disseram, vamos mudar. Vamos colocar alguém que vai substituir o ministério de Judas. Vamos fazer isso acontecer. Era necessário acontecer. Existem, queridos, mudanças que são difíceis, mas que são necessárias. E nesse ano todo, quem sabe, Deus já falou com você várias vezes, e isso precisa ser mudado. Você tem que mudar isso. Você não pode mais levar isso. Tem muitas ações e realidades de nossas vidas que nós precisamos mudar ainda esse ano, queridos. Você não pode levar para 2024 os problemas desse ano, o medo desse ano, as mudanças que precisam ser feitas nesse ano. Não leve para o ano que vem. Porque se você levar para o ano que vem, a única coisa que vai mudar na sua vida são os números, de 23 para 24. Mas a sua vida pode continuar a mesma, com as mesmas crises, com os mesmos dilemas, com os mesmos problemas, com as mesmas mudanças que precisam serem feitas e nunca são feitas. O que os discípulos estão fazendo aqui é encarando uma realidade difícil, mas ela foi encarada. Problemas, meus irmãos, todos teremos. E tem uma coisa acerca do problema: problema existe para ser resolvido e não colocado de lado. Todo problema que nós colocamos de lado, um dia ele vai voltar. Cedo ou tarde ele vai voltar e ele vai nos cobrar uma resolução. Portanto, o mais sábio e o mais eficaz é encarar a situação
e partir para uma perspectiva de mudança sem medo. Os discípulos não tiveram medo dessa mudança. Por quê? Porque diante do despertamento, Jesus era o centro. Eles sabiam que Jesus estava com eles. E quando você sabe que Jesus está com você, você não tem medo de mudanças. Alguém pode dizer amém aqui? Por mais difícil que seja essa mudança, seja uma mudança familiar, seja uma mudança geográfica, seja uma mudança ministerial, seja uma mudança de relacionamentos interpessoais, não tenha medo de mudanças. Mudanças são necessárias. Pastor, é porque você não conhece a minha situação. Para mim é muito difícil, a escolha é muito difícil. Como que eu me posiciono diante de uma mudança que precisa ser feita, como os discípulos fizeram, e é o mais simples do que nós podemos imaginar. Antes da mudança, olha o que eles fizeram no verso de número 24. Atos capítulo 1, verso 24, diz assim: e, você pode ler comigo? E, diga mais forte, e, orando. E, orando, disseram: tu, Senhor, conhece o coração de todos. Revela-nos qual dos dois escolhestes para preencher a vaga nesse ministério. A oração é o ambiente propício para buscar de Deus as mudanças que precisam ser feitas. Eles estavam diante de duas escolhas, de José e de Matias. Eles não sabiam quem escolher, eles não sabiam como proceder, porque os dois se encaixavam dentro da perspectiva que eles precisavam, mas foi por meio da oração. Deixa eu falar algo para você sobre oração. Deus responde orações. Alguém pode dizer amém aqui? Deus responde orações. Se você em fé começar a colocar diante de Deus todas as crises, todos os problemas, todas as dúvidas e as mudanças que precisam ser feitas, Deus vai orientar você. Seja por um profeta, seja pela palavra, seja pela pregação. Porque Deus é o mais interessado, queridos, em trazer solução para os nossos problemas, para as nossas crises. Ele sabe que somos limitados. Ele sabe que nós não compreendemos todas as coisas. Ele deseja nos ajudar. O exemplo dos discípulos é algo muito poderoso. Antes de tomar a decisão, eles oraram. Esse é um hábito meu e da Joelma. Nós nunca tomamos nenhuma decisão, por mais simples que seja, sem antes orar, sem antes falar com Deus. Aqui na igreja, todas as decisões que são tomadas, eu reúno os líderes, eu converso com os pastores, falo: gente, é isso, é isso, é isso, vamos orar. E nós oramos e permanecemos em oração, até que Deus nos conduza à direção correta que precisamos seguir. Os discípulos fizeram isso, e é mais simples, queridos, do que nós imaginamos. Por isso, quando nós despertamos, Jesus é o centro, nós somos conduzidos em oração diante das mudanças que precisam ser feitas. Deixa eu dizer para você, comece a orar hoje. Deus me ajuda, eu preciso mudar, eu preciso resolver esse problema. Senhor, me dê clareza, me dê as condições. Muitas pessoas diante de problemas procuram todo mundo, procuram todos os homens, assistem todos os vídeos na internet sobre aquele assunto. Aí depois que não deu mais jeito, aí eles lembram: ah, não é que eu sou filho de Deus? Espera aí, eu vou falar com Deus para ver se Ele me ajuda. Ele é o último a ser procurado, onde na verdade desde o início Ele deveria ser a pessoa principal, onde nós nos debruçamos e pedimos dele: Senhor, me ajuda diante dessa necessidade. Você está comigo aqui? Você pode dizer amém? O texto diz que Deus respondeu a oração deles
no verso de número 26. Depois fizeram um sorteio, e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos, e ali a mudança foi efetuada. Depois que eles resolveram o problema, debaixo de um temor a Deus, debaixo de oração, debaixo de uma perspectiva onde Jesus era o centro daquilo que eles estavam fazendo, olha a história seguinte que acontece, queridos. Vamos ler mais uma vez o verso 26, aí a gente segue no capítulo 2 de Atos. Olha como diz: depois fizeram um sorteio, a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos, você pode ler comigo o verso 4? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O que está acontecendo aqui, queridos, nesses 4 versículos? O maior avivamento de toda a história. E aqui eu quero finalizar essa noite. O Espírito Santo veio sobre eles, um poder extraordinário de Deus veio sobre os apóstolos. A vida desses homens foi radicalmente transformada pelo poder do Espírito Santo que passou a habitar em cada um deles, não apenas habitar de uma forma pacífica ou de uma forma tímida. O Espírito Santo habitou neles em poder e em glória. Depois daqui eles vão pregar o Evangelho, multidões irão se converter. Depois daqui eles vão orar pelos mortos e eles irão ressuscitar. Eles irão orar pelos enfermos e os enfermos serão curados. Toda uma cidade será transformada, toda uma nação será transformada. As nações da terra foram transformadas depois que esses homens foram cheios do Espírito Santo. Mas lembra da história? Só veio esse derramado Espírito Santo quando eles ajustaram o problema que eles identificaram. Só foi depois que houve o ajuste ministerial, quando eles colocaram aquele que substituiu Judas, quando tudo estava resolvido, solucionado, debaixo de oração, debaixo de temor a Deus, debaixo de uma centralidade em Jesus. Depois que fizeram tudo isso, veio sobre eles o Espírito Santo. Eles alcançaram um novo nível. Eles passaram para o próximo nível em Deus. Sabe por que você precisa solucionar problemas? Porque a solução de problemas é o passaporte para o seu próximo nível em Deus. Tem alguém me entendendo aqui? A resolução daquilo que está parado, daquilo que a gente colocou debaixo do tapete, a resolução disso é a porta aberta para um novo nível em Deus. Queridos, eu não sei se eles não tivessem ajustado o colégio ministerial dos apóstolos, quanto tempo mais demoraria para o Espírito Santo vir sobre eles? Quem sabe muita coisa está travada na sua história, porque aquilo que precisa de ajuste ainda está lá parado. Mas Deus está dizendo: não tenha medo, confia em mim, fala comigo, eu quero te levar para o próximo nível. Mas você precisa terminar bem. Os discípulos terminaram bem aquele contexto. Os discípulos terminaram bem o capítulo 1. E quando eles entram no capítulo 2, eles entram com o poder e a glória do Espírito Santo de Deus. Alguém pode dizer amém?
Nós precisamos terminar bem para receber um nível maior. Precisamos terminar bem para receber novas estruturas. Deus deu aos discípulos uma nova estrutura espiritual, emocional, ministerial. Deus deu a eles o poder de receber multidões, de viver em constante milagres na presença de Deus. Deus deu a eles uma maturidade superior ao que eles já possuíam. Mas antes de tudo, houve a resolução de um problema. Houve um ajuste daquilo que precisava ser ajustado. E então o Espírito Santo veio sobre eles. Eu creio, queridos, Deus vai nos levar a um outro nível em 2024. Eu tenho orado, pedido de Deus, o Senhor leva a Lagoinha para um outro nível. Leva a tua igreja a um próximo nível, E Ele tem falado, então Ele ajusta o que precisa ser ajustado. Ajusta o que precisa ser ajustado. Move o que precisa ser movido. Muda o que precisa de mudança. E então, derramarei do meu Espírito. Derramarei do meu poder. Tem alguém aqui comigo essa noite? Se você crê nisso, por favor, fica de pé. Ele quer transportar todos nós para esse novo nível, para esse novo entendimento. Não tenha medo da mudança. Não tenha medo do próximo ano. Tenha receio de permanecer como está. Tenha receio de permanecer as mesmas coisas. Não viva 2024 como você viveu 2023, não faça. Se você teve um ano glorioso, o ano que vem vai ser duplamente glorioso. Alguém pode dizer amém? 2024, queridos, vai ser um ano muito difícil, muito desafiador, mas na mesma proporção, vai ser um ano de glória, de avivamento, de milagres, de poder de Deus, de restauração, de purificação, de avivamento. Alguém pode dizer amém aqui? Nós não iremos temer, não, nós vamos para cima, nós vamos juntos, confiando em Deus, na centralidade de Jesus. Você vai viver o melhor final de ano da sua vida em nome de Jesus, na resolução, na coragem. Eu quero ministrar sobre a sua vida coragem para enfrentar, para não temer, para crer em Deus, Deus é com você, querido. Deus vai te ajudar nessa circunstância. Deus vai te ajudar a resolver tudo isso. Você pode dizer amém? Deus é com você. Tenha fé. Acredite nessa mudança. Acredite nessa mudança. Acredite nessa direção espiritual. E então virá o poder de Deus, a promessa de Deus, o favor de Deus. Feche seus olhos nessa noite. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, tira, Deus, do nosso meio, tira todo medo, tira, Senhor, todo receio, tira, ó Deus, tudo aquilo que nos impede de avançar, tudo aquilo que nos impede de terminar bem. Ai, Espírito Santo, mas eu oro pela Tua igreja, eu clamo pela Tua igreja, Senhor. Ajuda os Teus filhos a resolver aquilo que precisa de uma resolução, a ajustar aquilo que precisa de um ajuste, Senhor. Pai, em nome de Jesus, traga-nos um despertamento espiritual, e que esse despertamento tire de nós todo medo, todo receio. Eu ministro sobre a Tua igreja, Pai, coragem, uma força espiritual. Eles não temerão, não terão medo das circunstâncias, não terão medo das mudanças, não terão medo da próxima estação. E o Senhor nos levará ao próximo nível, a um nível maior, a um nível mais profundo, a um nível poderoso no Espírito Santo de Deus. Levante a sua mão, Lagoinha. Diga que você quer esse próximo nível. Peça dele esse próximo nível. Peça dele essa próxima estação.
Oh Espírito Santo de Deus, vem com o teu Espírito, vem com o teu poder, vem com o teu avivamento. Vem Espírito Santo. Nós cremos em uma próxima estação, em um nível maior em Deus, em um nível maior na presença de Deus. Aleluia. Faça a sua oração, querido. Levante as suas mãos, levante a sua voz, levante a sua voz. Ore a Ele nessa noite, ore a Ele nessa noite, ore a Ele nessa noite, em nome de Jesus.